Olá, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para falar, sobre o milagre de Rafa. Você que já vem me acompanhando e a gente tem, tido uma experiência legal nas redes. Essa semana eu participei de um evento internacional, o Medical Cannabis Summit, e graças a Deus uma repercussão muito boa. Eu fiquei muito feliz, principalmente de estar ali podendo contar minha experiência, falando do nosso livro O Milagre de Rafa. E se você quiser me seguir, @liliquemagal em todas as redes, você vai chegar lá. Estamos no americana.com, no Submarino e também Shoptime. Então, facinho de achar esse livro. E o livro está repercutindo, está acontecendo, mesmo nesse momento de pandemia. A gente está conseguindo fazer, o nosso trabalho acontecer. No nosso último papo, eu estava falando de alimentação. Nosso tempo é curto e eu não consegui falar um pouco da minha experiência pessoal, que são as experiências nos consultórios com as crianças, que têm algum distúrbio neurológico, e essa criança muito agitada. Depois de um certo tempo, a mãe dá um biscoito de chocolate para essa criança acalmar. E não acalma. A gente falou exatamente da questão do açúcar, o quanto ele é prejudicial aos nossos bebês que têm, qualquer problema neurológico. E aí as pessoas me perguntavam coisas, eu estou respondendo aqui para vocês, tá? A minha filha, quando eu levo, sempre que eu saio com ela, a gente leva fruta no pote. Como eu falei, a gente gasta mais aqui com essa questão mesmo de legumes e verduras, do que com doce, do que com industrializado. Então, quando a gente chega num ambiente desse, a gente tira um pote de fruta, de uma manga batida, ou de pedaços de fruta misturado com alguma outra coisa que é natural, e as crianças em volta até olham assim admiradas vendo aquilo, provavelmente não tem esse costume. E a minha filha ali, ela continua calma, continua bem, aquela agitação ali não mexe com ela, porque a gente faz esse controle, esse controle alimentar, esse controle de você segurar na alimentação o autismo. Isso faz diferença. Dá uma olhadinha nesse outro vídeo, aliás, nos outros que a gente tem feito, que a minha experiência tem sido muito marcante, e quando eu passo para vocês, isso também ajuda, alimenta, faz com que a gente faça parte dessa rede. E estamos aí, @liliquemagal, vai lá no sininho, marca notificações, se inscreve, dá o seu joinha, pergunta, comenta, vamos debater, vamos falar de cannabis medicinal, tá? E como eu conto, no livro, todo esse processo começa na interação com mães, com outras mães. E tem uma mãe que eu sigo no Facebook, que é a Efigênia, conhecida como F, eu chamo de Ref Rocha. Ela é mãe de um menino, de um jovem autista severo, e ela tem uma luta com ele, muito grande, mas já tem aí um tempinho que ela descobriu os benefícios da cannabis. Então, eu queria muito que vocês conhecessem a história dela, que é mais uma guerreira, é mais uma mãe de luta, é mais uma mãe para a gente aprender, sermos resilientes, acreditarmos e confiarmos, que existe sim uma forma de um uso medicinal de uma planta tão mal compreendida, e que hoje esse uso está sendo resgatado. Essa forma, de perceber que existe uma maneira segura, eficaz, e o acesso também a essa medicação está expandindo, temos as associações. Então me segue, dá um joinha aí, dá uma força para essa mãe que só quer levar, essa experiência que tem sido tão marcante para muita gente, que venham outros milagres, O milagre de Rafa, ele é um dentre outros, e eu tenho muito orgulho de apresentar para vocês a F. Rocha. Olá, meu nome é Efigênia Rocha, mais conhecida nas redes sociais como F. Rocha, mãe do Júlio Altran, um autista severo de 25 anos. E eu vou falar para vocês sobre a minha trajetória com a cannabis medicinal, o antes e o depois do meu filho.
Bem, meu filho nasceu em 95, ele desde cedo começou a apresentar um comportamento muito difícil, mas o comportamento dele veio piorando cada vez mais a partir do ano de 2001, quando do falecimento de minha mãe. O meu filho, além de ter o autismo severo, ainda tem deficiência intelectual, o que faz com que o quadro dele ainda seja mais problemático ainda. Acontece que com o início da adolescência, tudo piora, né, gente? Então, com o início da adolescência, o Júlio passa a ser muito mais destrutivo, muito mais difícil e violento. E com o falecimento do meu pai, as crises vieram cada vez mais fortes, cada vez mais frequentes, ao ponto de a primeira internação psiquiátrica dele ter sido entre os 13 e os 14 anos. Então, assim, desde essa época eu venho sofrendo aí muito com meu filho. O meu filho já se internou mais de 10 vezes, para vocês terem uma ideia. Então, todas as internações dele eu tenho que ficar junto com ele, acompanhando ele, 24 horas por dia dentro de um hospital. Então, não é nada fácil. O Júlio, ele tomou muitos tipos de medicamentos, né? Então, foi se tentado de tudo, tentado antipsicóticos, ansiolíticos, antidepressivos, uma série de remédios, até mesmo injeções, e nada fazia com que o comportamento dele melhorasse. Então, essas crises, elas eram muito violentas, muitas vezes ele se voltava contra mim, ele arrancava meus cabelos, ele me machucava, e ele passou a se autoagredir por volta dos 18 anos de idade. E foi somente em 2017, né, há 4 anos atrás, que eu comecei a ter uma esperança de mudança desse quadro, né? Foi quando eu vi um programa de televisão falando sobre cannabis medicinal. Apesar de que falavam sobre epilepsia, eu achei que poderia existir um jeito de dar certo para o autismo. Eu pensei, quem sabe não existe essa possibilidade. E fui buscar isso daí, essa informação. Então, pesquisei no Facebook, pesquisei no Google, no YouTube, e no Facebook eu encontro uma mãe que usava com um filho autista e me passa para grupos de zap sobre cannabis. E aí eu consigo o primeiro óleo do Júlio já no final de 2017 com uma associação, mas esse primeiro óleo que ele usou não deu certo. Então houve aquela frustração inicial, ele não melhorou, a gente não viu melhor, eu também não tinha uma boa orientação de como usar. Então eu conheci em 2018 o Rodrigo Bardon, aqui de Fortaleza, que me apresenta então ao Dr. Pedro da Costa Mello, que passa então a prescrever o canabidiol importado, né? Ele prescreveu, eu consegui a autorização da Anvisa, mas no entanto eu não tinha como comprar, né, gente? Porque é um valor absurdo. E aí eu tento novamente outros óleos artesanais, com outra associação, com outros fornecedores, mas eu só consigo fazer um uso contínuo, né, um tratamento realmente com ele a partir de 2020, do ano passado para cá. Então fez um ano agora em março, que o Júlio usa o óleo de forma contínua. E aí eu vi realmente grandes melhoras no comportamento dele. Esse quadro aqui foi ele que fez, olha que coisa linda. Ele passa a ficar mais concentrado, ele passa a ficar mais carinhoso, menos agressivo, menos destrutivo. O Júlio quebrou minha casa inteira, 2 vezes. E aí, com o uso do óleo, eu tô sentindo o meu filho mais próximo a mim, uma interação melhor entre a gente. Então, gente, eu acho que a nossa luta tem que ser por um tratamento pelo SUS, pela regulamentação da cannabis medicinal pelo SUS, para que todas as mães de autistas severos não tenham que passar por sofrimento, internação psiquiátrica, doses elevadíssimas de comprimidos, e sim, ter acesso a um tratamento natural, com menos efeitos colaterais. Então a minha luta é que nós possamos dar às pessoas que não têm condições de comprar essa medicação, para que todos possam então comemorar as grandes melhoras que o óleo proporciona para eles, né? Então para mim isso é fundamental, ver meu filho bem, com qualidade de vida. Muito obrigada.